Entrar aqui. Boa noite, né? Praticamente boa noite, são 18 horas e 1 minuto do dia 27 de agosto de 2020. Nós estamos começando aqui mais uma live pelo Contratempo. Hoje nós temos a participação do deputado estadual Carlos Gianazzi. O Gianazzi foi o deputado mais votado da oposição na última legislatura e o terceiro mais votado do Estado. E ele é também um dos mais atuantes de São Paulo. O Gianazzi fiscaliza, denuncia e cobra, propõe soluções e dá voz à população. O Gianazzi ele é mestre em educação, doutor em história pela USP, é professor e diretor de escola pública. Carlos Gianazzi exerce já o 4º mandato como deputado estadual em São Paulo. Ele foi eleito com uma votação excelente, muito boa, 218.705 votos. Foi vereador da cidade de São Paulo de 2001 a 2007 e candidato a prefeito da cidade de São Paulo em 2012. Gianazzi, para nós é um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Você que sempre tem muito voto aqui também na região de Ourinhos, do setor dos professores, do funcionalismo público de uma forma geral e de boa parcela da população como um todo. O Jornal Contratempo ele é um jornal da cidade de Ourinhos, online, ele tem um alcance de Ourinhos e região, e agora está tentando construir um pouco mais essas atividades aí, fazendo entrevistas online e tudo mais. Vou passar primeiramente a palavra para você, Gianazzi, para você também, quiser acrescentar alguma coisa na sua apresentação, fica à vontade. Olha, Marcos, primeiro agradecer o convite para conversar com vocês do jornal Contratempo, com você, com a Eduarda, com o Luiz Galeta, com o Luiz Bosco e com a Roberta, que deve estar chegando aí. Já deixar um abraço aí para Ourinhos, para o nosso colega, o professor Horta, da PUESP, a professora Roseli, né? Enfim, e dizer que eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre os vários temas pertinentes ao que vem acontecendo hoje no estado de São Paulo. Muito bem. Eduarda? Boa noite, gente. Boa noite, Marcos, o Luiz Galeta, Luiz Bosco, que estão aqui junto para fazer a entrevista. E boa noite, Gianazzi. Para mim é um prazer muito grande entrevistar você. Você é muito representativo para tudo que eu e todo esse pessoal que está aqui acreditamos, e principalmente, né, nesses tempos tão difíceis que a gente vive, em que a representação política ela está sendo muito importante, principalmente quando a gente tem uma oposição forte, firme, assim como você. Então, eu queria começar essa entrevista falando de educação, né? Eu acho que a gente está no momento em que todas as questões de desigualdade, todas as fraquezas da nossa sociedade estão sendo expostas, e na educação a gente vê isso demais, principalmente na escola pública. Você, como, além de deputado, é professor, então eu acho que o seu comentário vai ser muito importante quando a gente fala das dificuldades que a gente tem na hora do EAD. Os professores, os alunos, principalmente de escola pública, mas também das escolas do setor privado, eles estão sendo muito afetados em vários níveis por terem que continuar. Eu acho que está repetindo o meu áudio. Mas, enfim, eles estão sofrendo demais por terem que continuar estudando, dando aula, mesmo nesse período tão difícil. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa atitude do Estado de São Paulo de ter feito com que as aulas públicas, principalmente, né, e permitido que as particulares continuassem aí, mesmo a gente sabendo que a gente não tem uma estrutura para isso. Eduardo, é uma pergunta muito pertinente essa sua. Eu tenho dito o seguinte, que a pandemia ela tem revelado e acentuado as desigualdades educacionais do Brasil, principalmente na rede pública
de ensino, porque o nosso sistema educacional é extremamente excludente e desigual. A pandemia joga mais luz ainda e acentua essa desigualdade. E eu tenho acompanhado, logicamente, a situação das escolas, dos nossos colegas, profissionais da educação, nesse momento tão difícil, em que a Secretaria da Educação, sobretudo a estadual, obriga o magistério a lecionar como se estivesse ainda num sistema presencial. É um absurdo o que a Secretaria tem feito com os nossos professores. Os professores estão trabalhando muito mais, são vítimas de exigências burocráticas desnecessárias nesse momento, aliás, em qualquer momento, mas nesse é imperdoável o que a Secretaria vem fazendo com os profissionais da educação, né? Acentuando ainda mais o adoecimento da rede. Tem muitos professores adoecidos, eles já estavam adoecendo na rede estadual por conta da jornada estafante de trabalho, as péssimas condições de trabalho, a superlotação de salas, a violência nas escolas. Isso se acentua agora também por conta dessas exigências, sem que haja nenhum tipo de amparo para os professores lecionarem. O professor não recebeu banda larga, não recebeu nenhuma cadeira ergométrica, uma cadeira adequada para ele trabalhar na casa dele, um computador, até os bancos, empresas que estão praticando trabalho remoto. Eu conheço pessoas que disseram o seguinte: olha, a minha empresa me colocou em casa, mas me deu uma cadeira apropriada, me deu banda larga e me deu um computador de última geração para eu poder trabalhar. Bancos fizeram isso, empresas. E a Secretaria da Educação não fez isso com o professor. Aliás, cortou. Né? Vocês viram o que aconteceu. Agora o Vale Refeição, o Vale Transporte, depois veio essa lei 173, que paralisou a evolução funcional, o quinquênio dos professores, paralisou a licença-prêmio, paralisou a sexta parte dos professores, ou seja, isso em relação aos profissionais da educação. Agora, com os alunos, um abandono geral. O Estado não equipou os nossos alunos com banda larga e com os computadores também. Então, eu falo que existe uma farsa da educação à distância no estado de São Paulo. Essa é a grande verdade. E a gente tem cobrado bastante desse secretário Rocieli Ventralbe. Eu chamo ele assim de Rocieli Ventralbe porque ele é uma mistura das duas coisas ruins que nós temos na área da educação. Enquanto ele fica ameaçando a volta às aulas, fazendo um discurso subreptício, subliminar, a última entrevista que ele deu agora, na semana passada, na UOL, nesse sentido. Ele diz o seguinte: olha, a escola é muito importante, é importante que o aluno volte para a escola, porque o aluno na escola significa menos abuso sexual, o aluno em casa está ficando deprimido, está adoecendo, então nós temos que voltar. Ele começa a ir fazer uma propaganda e uma indução da população que tem que voltar às aulas, né? Embora ele dê, não, mas nós vamos esperar o comitê, vamos esperar a orientação dos sanitaristas, mas ele fica jogando o tempo todo. Eu digo o seguinte: nós não podemos voltar às aulas no ano de 2020. Nesse período que as escolas estão fechadas entre aspas, porque nós temos os profissionais da educação lá, quadro de apoio escolar, gestores, e isso é grave também. Eles não deveriam estar nas escolas nesse momento tão difícil do estado de São Paulo, que já tem quase 30 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Aqui é o epicentro da crise. Então, eu tenho cobrado o seguinte do secretário: ao invés de ele fazer propaganda subliminar de volta às aulas e de ficar também fazendo terrorismo psicológico, né, promovendo esse genocídio da educação, ele deveria organizar um grupo de engenheiros, de arquitetos, e fazer uma reforma geral da rede estadual de ensino, preparando, do ponto de vista arquitetônico e físico, a rede estadual para a volta às aulas no ano que vem, né? Criando condições de arejamento de ventilação nas escolas, porque essa escola que nós conhecemos, ela não pode continuar desse jeito, não dá para voltar nesse modelo de escola, isso do ponto de vista físico e arquitetônico. As nossas escolas são fechadas, com grades, são prisões, não tem ventilação. Então, você tem que mudar a arquitetura das escolas. Então, ele deveria colocar a FDE, que é a autarquia da Secretaria da Educação,
que tem a responsabilidade de reformar escolas, de construir escolas, para fazer esse trabalho, mas nada, nenhum programa, nenhum projeto nessa direção. Eu tenho cobrado do secretário que ele tem que substituir as mais de 100 escolas de lata do estado de São Paulo por escolas de alvenaria com ventilação, nenhuma posição do governo. Secretário, o senhor tem que bancar banda larga para toda a rede, para todos os alunos, professores, computadores, tem que mandar computador para os alunos, para os professores trabalhar, é isso que o senhor tem que fazer, nada, nenhuma programação. Então, nós temos na pandemia muito claramente o acentuamento, né, das desigualdades educacionais do Brasil, mas sobretudo aqui no estado de São Paulo. Mas nós estamos cobrando o governo. Certo. Muito obrigado, Gianazzi, pelo seu comentário. Foi todo muito pertinente e importante. Acrescentou muito, imagino, para todo mundo que está assistindo aqui. Agora, eu vou direcionar a minha pergunta à Roberta, que é daqui da nossa região. Então, seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pela sua presença, por conceder a entrevista para a gente. Então, sobre tudo isso, já que o Gianazzi comentou, sobre todas essas questões das desigualdades que os alunos sofrem e que os professores sofrem também com a falta de estrutura e com o abandono do Estado, eu queria que você falasse, você que conhece mais de perto, sobre como que está a nossa situação aqui na região de Ourinhos, como os professores vêm enfrentando e como eles estão sofrendo, quais são os maiores problemas que você ouviu falar, que você está acompanhando? Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Boa noite, né? Já são mais de 6. Quero pedir desculpa pelo meu atraso, tive um probleminha com a internet. Não sei se para vocês está ressoando, repetindo o som, para mim aqui está repetindo a minha própria voz. Não, tá certo. Tá certo? É só para mim? Então, tá bom. Bom, eu vou responder a pergunta. A pandemia, com relação a que tudo o Gianazzi falou, realmente um reflexo que a gente está tendo aqui, né? Em Ourinhos, nossa situação, acredito que não seja muito diferente dos demais colegas, né, no estado. Não tivemos, né, esse aparato todo que devíamos ter tido, né, tecnológico, né, aparelhos de notebook, celular, nem todos os professores tinham, ou têm ainda. Nossa, tá ruim esse reflexo, esse eco para mim aqui, viu? Então, fica meio complicado, bastante complicado para se trabalhar sem material, sem os materiais necessários, né? Muitos alunos enfrentando problemas, reclamando, internet que cai a todo momento, não comporta todo o aparato necessário, né? Gente, tá ruim o som para mim, desculpa. Roberta, talvez você pudesse abaixar o seu som, só abaixar o volume do seu som. Talvez seja isso que esteja dando eco. Deixa eu ver, porque eu falo e aí fica ruim para... E continua. Mas vou tentar. Bom, então, assim, fica difícil o retorno às aulas por conta de toda essa dificuldade que nós temos no dia a dia da escola. Voltar com o problema da pandemia, né, no ápice do problema, em que os casos em Ourinhos continuam crescendo, a população ainda continua com medo, né, no retorno às aulas. Eu sei que a população também precisa trabalhar, mães, pais, né, necessitam, pedem por isso, mas eu acho que nesse momento a gente tem que ter bastante consciência com relação à vida, né, valorização à vida, e pensar nas famílias, né, porque não adianta mandar a criança para a escola e essa criança está correndo risco de se contaminar, né, adquirir a doença e levar para casa.
Sabemos que dentro da escola a rotina lá é complicada, lidar com adolescentes, crianças, que eles se movimentam e eles entram naquela sintonia do coletivo, existe o toque, dificilmente eles vão respeitar o uso de máscaras, né? E apesar de que vai ter um controle, né, de iniciação, né, 35% depois vai seguindo essa linha gradativa, né, para retorno. Mesmo assim, eu acredito que não é seguro, não é um momento seguro para estar retornando. Nós sabemos que lá é uma comunicação muito próxima, né, dentro da escola é assim. Fica complicado para os professores também estarem tentando cortar isso, porque o relacionamento fica difícil, aí fica difícil até entre pais e professores, vai criar um clima todo chato, né? Difícil para a gente. Um fato que acontece muito, dificilmente eles vão deixar de fazer, que eu percebo muito, chama atenção, inclusive durante as reuniões, é troca de objetos, né? O fone de ouvido é um deles. Então, do fone de ouvido para outras situações é muito próximo, né? Agora, a minha preocupação também é com relação ao retorno, mas se pensando do lado do professor, né? Quando se pensa o retorno, tem se falado, tem se abordado muito o lado do aluno, né? Da criança em si, do adolescente, e é correto isso, né? Tem que se abordar mesmo, tem que se trabalhar todo esse retorno, mas e o retorno com relação ao professor, né? A segurança do professor e se pensando, inclusive, a situação de substituição de aulas, né? Se a gente vai trabalhar no sistema híbrido, né? Como que vai... Não se tem abordado, eu não vi ainda na fala do secretário se abordando a questão de substituição, como vai se dividir esse tempo do professor ir à escola, como vai ser esse controle de horário, né? Eu tenho certeza que não vai ser o horário completo, das 7 a meio-dia e meia, mas quanto tempo esse professor vai ficar? E o tempo que ele ficar em casa, como ele vai administrar as atividades, né, no sistema remoto. Então, esse retorno também para a gente está indefinido. Apesar de que eu estou comentando essa situação, mas o correto mesmo não é o retorno em 2020, né? Não temos segurança. Precisamos voltar quando tivermos a certeza de uma vacina e voltarmos com segurança mesmo, pensarmos agora na vida, né? Na vida dos alunos, dos professores, a família que fica em casa, pensar na situação de que a criança... Outro dia eu assisti uma reportagem falando que, né, constatando que as crianças têm um índice alto de contaminação e que pode levar com facilidade para casa e transmitir aos grupos de risco, né, os pais, sabe-se lá se o pai é diabético, né, cardíaco, se temos avós, avós, bebês com imunidade ainda baixa, né, então tem que se pensar tudo isso, mas também o sistema em que o professor vai se encaixar nesse retorno. Boa noite a A todas, Eduarda boa me noite a fez o todos. questionamento, não sei se eu contemplei, Eduarda, porque realmente o som para mim aqui está complicado. Eu me ouvindo 3 vezes. Pessoal que está acompanhando a gente pede um pouquinho de paciência, a gente tem essas dificuldades técnicas, mas a gente vai ajeitando as coisas. É uma satisfação estar aqui com o deputado Carlos Gianazzi, eu acompanho o seu trabalho na Assembleia Legislativa em prol da educação e outras causas, uma satisfação muito grande poder ouvi-lo, e a professora Roberta Araújo, que é pré-candidata a vereadora em Ourinhos, que eu conheço seu trabalho também, pela nossa militância junto à educação. Então, gostaria de perguntar para você, Roberta, a respeito, para vocês dois, evidentemente, né, a respeito dessa situação da volta às aulas. Sabendo de tantos riscos que estão implicados nisso, sabendo que é simplesmente inviável entregar professores, educadores, profissionais da educação, entregar alunos e alunas à morte. Sabendo disso, por que se insiste
na temática, na ideia de se voltar às aulas ainda esse ano? Por que a Secretaria Estadual da Educação insiste nisso? Por que estão insistindo nessa ideia? Quais seriam as reais intenções por trás dessa insistência? Quem começa? Pode ser a professora Roberta? Pode, lógico. Fica à vontade, tá? Tá ouvindo, Roberta? Pode começar, Luiz, Carlos. Oi. Você me ouve? Ouço. Às vezes é bom sair e entrar de novo que melhora. Só viu? que Eu vou pedir para o senhor deputado, então, começar, porque eu acho que a Roberta está com alguns probleminhas, depois a Roberta volta e comenta, tudo bem? Olha, primeiro, Luiz, seu som está duplicado para mim também. É impossível a volta às aulas no ano de 2020. Se ela ocorrer, haverá um verdadeiro genocídio da educação. Nós vamos ter mortes, primeiramente, de profissionais da educação, segundo, dos familiares dos alunos, de pais, e muitos alunos moram com pessoas de grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, e elas vão transportar o vírus, o coronavírus, para suas casas, para suas residências, para os seus avós, tios, pais, para os seus vizinhos, e também para os profissionais da educação, agente de organização escolar, o professor, a diretora da escola, a coordenadora pedagógica. Haverá eu falo que é, de fato, um genocídio, porque a educação no estado de São Paulo movimenta, Luiz, 13 milhões de pessoas. Se você contar aí professores e alunos e profissionais em geral da educação, são 13 milhões transportando vírus no estado de São Paulo. Num estado com 45 milhões de habitantes, significa quase 1/3 da população. A situação não é mais grave ainda do que já é no estado de São Paulo, porque as escolas estão fechadas. Se elas forem reabertas, haverá uma tragédia anunciada e criminosa, né? Porque nós estamos já avisando e denunciando. Agora, o que está por detrás? É a pressão, é a mesma pressão da Fiesp, da Associação Comercial de São Paulo, dos empresários, do poder econômico, mas em relação às, porque eles queriam abrir comércio, a indústria, abrir tudo. E abriram, conseguiram, infelizmente. Tanto é que já tem, hoje saiu até uma matéria na Folha dizendo que está aumentando o contágio no Brasil. Olha só, a situação está piorando no Brasil, porque eles abriram de uma forma indiscriminada, sem controle, para atender não interesses sanitários e de saúde e em defesa da vida, mas os interesses econômicos desses grupos que eu citei, sobretudo os grupos ligados à Fiesp e à Associação Comercial de São Paulo. Mas em relação às escolas, nós temos aí uma forte pressão, forte lobby das escolas particulares, elas estão pressionando o tempo todo. Eu tenho hoje, inclusive fiz uma denúncia na tribuna da Lesp, porque as escolas particulares estão fazendo uma mobilização, utilizando alguns pais, de uma forma até artificial, dizendo que as famílias querem voltar às aulas. Isso não é verdade, porque várias pesquisas foram feitas e quase 80% das famílias no estado de São Paulo se colocam contra a volta às aulas, porque elas sabem do perigo. E olha só o que eles estão distribuindo. Eles estão organizando um ato agora no próximo domingo, na Avenida Paulista, aqui no MASP, passeata das famílias a favor da reabertura das escolas. Vê se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, passeata das famílias. E não é assinado, mas é uma organização do sindicato, da Associação das Escolas Particulares. Então, eles estão pressionando porque tem um interesse econômico deles, das mensalidades, e nós estamos denunciando. Isso aqui é muito grave. Eles estão falando que são as famílias, mas não são. Vai ter meia dúzia de pessoas ali fazendo esse protesto. É um protesto artificial, porque a pesquisa mostra que quase 80% das famílias se colocam contra a volta às aulas, porque é um risco muito grande. Todos sabem disso. Então, todos os estudos científicos apontam no sentido de que não haja volta às aulas, que voltar às aulas significa uma contaminação sem precedentes e o aumento significativo de mortes. Estudos do Brasil e de fora do Brasil mostram isso. Então, seria de uma irresponsabilidade criminosa autorizar a volta às aulas. Tanto é verdade que
vários municípios já, se dando conta disso, disseram que não vão seguir o decreto do Dória, nem agora no dia 8 de setembro, fazendo a abertura para acolhimento, para recuperação, e nem a outra do dia 7 de outubro também. Olha, Rio Claro já declarou que não vai mais voltar esse ano. Vários municípios do ABC paulista, como Santo André, São Bernardo do Campo, que o prefeito lá é aliado do Dória, o Orlando Morando, né? Várias administrações do próprio PSDB estão anunciando já publicamente pela imprensa que não haverá mais volta às aulas, que eles não vão seguir a orientação do decreto, né? Que o decreto fala ou você volta parcialmente já no dia 8 ou no dia 7 de outubro, 8 de setembro. Então, não haverá. Então, já tem uma rebelião dos municípios que se deram conta já da gravidade da situação. Então, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, a volta às aulas, até porque haverá greve geral, os professores não voltam, os profissionais da educação farão a greve geral em defesa da vida, contra o genocídio da educação. Muito obrigado, deputado, pela sua resposta. Roberta, gostaria que você comentasse também a respeito dessa questão, desses interesses sombrios, obscuros que estão por trás da pressão pela reabertura das escolas do estado de São Paulo. Concordo plenamente, o Gianazzi dizendo que os interesses maiores aí é questão do mercado, né, querendo que retorne os empresários, né? Os empresários precisam que os seus funcionários retornem ao trabalho, fazem toda essa pressão para que aparente a necessidade do retorno às aulas, né? Acaba que se camuflando a situação, uma situação muito triste que está acontecendo, essa naturalização de mortes, né? Que tanto tem se falado, morrendo-se aí 1.000 pessoas por dia, e isso virou uma coisa natural que as pessoas já não estão se sensibilizando mais. E isso tem que ser revertido, né? E dentro desses debates, dessas nossas conversas, que as pessoas se sensibilizem novamente, que nós estamos lidando com seres humanos, que nós somos seres humanos e que a gente precisa preservar a vida, né? Primeiro a vida, depois a situação financeira, depois o setor comercial e tudo mais. Não podemos colocar em risco a vida das pessoas, né? Está faltando as pessoas pensarem um pouquinho na própria família, porque eu acho que estão generalizando demais e pensando no próximo, e aí muitos agem de forma egoísta, e não, a gente precisa pensar bastante, pensa na mãe, no pai, no filho, no próprio filho, para ver se compensa esse retorno agora. Os interesses econômicos são importantes, é lógico, né? Todo mundo precisa ganhar para sobreviver, para comer, para vestir, para calçar e tudo mais, que faz parte da vida de todos nós. Mas, em primeiro lugar, a vida. Não podemos subjugar a vida, né? Acredito que seja isso. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Galeta. Tudo bem? Eu gostaria de te perguntar, Roberta, depois do Gianazzi comentar em cima, com relação a essa grave questão que está acontecendo com os servidores públicos estaduais em Ourinhos e região, onde o IANSP, a Santa Casa não renovou o convênio com o IANSP, mais de 7.000 servidores estão sendo prejudicados em plena pandemia, fora dependência, agregados, pensionistas, né? Então, eu queria que você colocasse qual a gravidade disso, o que isso representa para os servidores públicos estaduais, que mostra também uma insensibilidade tanto da Santa Casa quanto do próprio governo estadual, do governo Dória, e não fazer nada, pelo menos até esse momento, para reverter essa situação. Exatamente. É uma situação muito desagradável, perigosa, né? Até mesmo letal para a gente, porque num momento de pandemia em que a gente precisa da assistência médica hospitalar, teve algum sintoma de gripe, a gente ainda não conhece todos os processos da Covid-19, então a pessoa já fica receosa e com medo de ter se contaminado.
e ela precisa recorrer ao atendimento médico, e a primeira opção que nós tínhamos como funcionários públicos, né, estaduais, é o atendimento IANSP. E aqui em Ourinhos aconteceu essa mazela de que a Santa Casa cortou, né, o contrato, não assinou, não renovou o contrato com o nosso convênio, e estamos desassistidos. Somos mais de 20 mil, né, pessoas, entre funcionários do Estado, familiares e agregados a serem atendidos, né? Não só Ourinhos, como também as cidades da região estão desassistidas. Muitas pessoas desesperadas por conta de ter, né, de ter só aquele convênio, só este convênio, para poder solicitar ajuda, e nesse momento tão desesperador, fica desassistido. Fizemos, né, 2 semanas atrás, já fizemos um abaixo-assinado, conseguimos coletar várias assinaturas, encaminhamos ao prefeito da cidade, aos vereadores, solicitando ajuda, solicitando apoio, né, enquanto representantes eleitos, e que no momento em que são candidatos, prometem fundos, né, mundos e fundos, e nesse momento que a gente precisa desse auxílio, de estar sendo assistido, né, orientado por eles, é o momento de se cobrar e de se ver atitude por parte desses representantes. Então, o que se espera é que os representantes, os responsáveis pela Santa Casa, tenham um pouquinho mais também de humildade. As pessoas estão precisando, principalmente os superiores, né, esses que nos representam, utilizar um pouquinho mais da empatia, né, praticar solidariedade, pensar no próximo, não apenas em época de campanha, que é de costume, né, mas agora, na atitude real, na nossa realidade, colocar a mão na consciência e negociar, e resgatar, porque nós sabemos que o contrato firmado é bem claro, né, depois que se corta esse contrato, se rompe, depois só com todo o processo de negociação, de licitação e tudo mais, para se voltar esse contrato. Mas como estamos em época de pandemia, né, em situação, assim, bem crítica, então a nossa esperança é que a negociação seja pautada nesta empatia e solidariedade humana, e que se retorne o atendimento, né, para a Santa Casa de Ourinhos, e as pessoas possam voltar a ser atendidas. Não podemos ficar, assim, ao léu, à má sorte, jogados à má sorte, por conta de vaidades e egoísmos, né? Então, o IANSP, que é um instituto que atende mais de, né, 1.300.000 pessoas no estado, né, oferece mais de 3 mil opções de atendimentos, entre atendimento médico, né, clínico, hospitalar, consultas, etc., e nos fornece uma segurança num momento difícil como esse. Como ficar sem essa assistência agora? Impossível. Então, nós estamos, assim, reivindicando dos nossos representantes locais, para que procure pelo outro, né, e entre num acordo para que a gente possa resgatar a nossa assistência médica aqui em Ourinhos. Olha, eu tenho acompanhado bastante essa luta aí de vocês, já recebi muitas reclamações de professores, não só de Ourinhos, mas da região, né? Eu tenho muito contato, por exemplo, com o pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo. Eles não têm atendimento lá do IANSP, eles precisam do atendimento de Ourinhos. Então, muitos municípios utilizam a Santa Casa. Nós já denunciamos isso no IANSP, estamos cobrando a superintendência para que haja a renovação imediata do convênio com a Santa Casa. E é uma luta histórica que nós temos em todo o interior paulista, porque o atendimento é muito precarizado, ele existe de uma forma muito parcial, e a nossa grande luta é para que haja expansão de novos convênios com hospitais regionais, santas casas, laboratórios e clínicas, para que haja uma descentralização. E o IANSP tem que fazer esse investimento, é uma obrigação, né? O IANSP é do servidor público, tem recursos para isso. Agora, é inconcebível que numa região como a de vocês, de Ourinhos, que tem milhares de servidores da educação, do sistema prisional, do judiciário
e de tantas outras áreas do funcionalismo público não tem um convênio interrompido, como disse bem a Roberta, no momento de pandemia ainda, isso que é o pior, no momento em que mais nós necessitamos da assistência à saúde, eles rompem o contrato e de uma forma muito irresponsável, né, que pode levar pessoas à morte, inclusive. Nós estamos na Assembleia Legislativa já denunciando esse fato e cobrando tanto do governo como também da superintendência do IANSP, que o convênio seja reatado imediatamente e que o IANSP pague um convênio justo no estado de São Paulo, porque em várias regiões, eu recebo muito essas denúncias, e já acionei até o Ministério Público, existem hospitais e clínicas que têm até cota de atendimento para o IANSP. Às vezes você vai no hospital conveniado, chega lá, a pessoa fala, você não vai ser atendido porque já acabou a cota do IANSP, porque o valor que o IANSP paga é muito baixo, é insuficiente, não tem cota em hospital, isso é um crime, né? É um atentado contra a saúde pública, contra a saúde dos servidores. Então, que eu vou continuar cobrando lá do IANSP e do governo a imediata reativação do convênio de vocês. Oi, Gianazzi, só para complementar o que você está falando, nós tivemos informações que há um boato de que o governo Dória tem intenção de privatizar o IANSP. Queria saber, você como deputado, o que você está sabendo de concreto a respeito disso e o que você acha dessa atitude? É o grande sonho do governo Dória, privatizar, se livrar do IANSP, entregando o IANSP para uma organização social de caráter privado. Ele não conseguiu porque tem uma luta, uma resistência muito grande. Mas agora, com o debate de um projeto nefasto que ele encaminhou para a Assembleia Legislativa, o PL 529, que desmonta o patrimônio público estadual, principalmente o patrimônio que atende a população mais pobre, mais carente, ele também ataca o IANSP. É um projeto que tem várias maldades, é um x-tudo de diversas maldades. Entre elas, ele ataca o IANSP de novo, aumentando a contribuição. Para quem fizer 59 anos, vai ter que pagar não 2%, mas 3%, e haverá cobrança dos agregados. Agora, dependentes e agregados terão que pagar, né? Mas não bastando isso, que é muito grave, que haverá aí um confisco salarial para os nossos professores, no caso, nós vamos ter também a possibilidade do aumento da terceirização do IANSP, porque ele vai estimular a demissão. Ele montou um programa nesse projeto, lá o PDI, é o Projeto de Demissão, tem outro nome, não é voluntária, não, que eles mudaram até o nome, porque tem o PDV, Programa de Demissão Incentivada, PDI, Programa de Demissão Incentivada, isso aí é novo para mim, incentivada. Ele vai estimular que as pessoas saiam, né, pessoas que já têm tempo de aposentadoria, mas que são pessoas que trabalham no IANSP já há muitos anos, que têm conhecimento, têm experiência. Então, ele vai estimular que essas pessoas saiam. E no projeto de lei, ele diz o seguinte, que é bom que essas pessoas saiam, porque elas estão desestimuladas, elas não trabalham mais corretamente, então é bom que elas saiam para que elas não desestimulem os novos servidores. Acontece, pessoal, que os novos servidores são todos terceirizados no IANSP. O IANSP já tem mais de 20 setores terceirizados, 20 empresas terceirizadas atuam dentro do IANSP. Ele quer intensificar esse processo de terceirização, porque haverá demissão em massa de servidores, mas eles não serão substituídos por novos aprovados em concursos públicos, mas sim através de empresas terceirizadas. Então, esse é um dado. Então, é uma privatização por dentro, vocês entenderam? E, ao mesmo tempo, o projeto 529 autoriza a venda de imóveis públicos. E nós estamos com muito medo e já preparados, porque o governo pode vender não o prédio do IANSP, do Hospital do Servidor Público, aquele que fica no Ibirapuera, aquele hospital imenso que tem, mas ao lado nós temos um outro prédio que tem um grande valor imobiliário, que é o prédio da administração, do outro lado da rua, da Borges Lagoa, atravessa de um lado, tem o prédio do IANSP, do HSPE, que é o hospital, e do outro lado, toda a parte administrativa, que é um prédio enorme,
com alto valor imobiliário. Então, o governo pode vender aquele prédio. O sonho dele era vender o hospital também, mas ali vai ser muito difícil. Vocês entenderam? Então, é preocupante, e o governo sonha mesmo com a privatização do IANSP, não há dúvidas. Então, nós gostaríamos de ter um tempo muito maior para esse nosso debate aqui, para que a gente pudesse esclarecer muito mais dúvidas. Tem aqui as manifestações daqueles que estão acompanhando essa entrevista da Roberta e do Gianazzi, e, enfim, mas nós sabemos que o Gianazzi ele tem um tempo limitado, ele já vai entrar numa outra live logo na sequência, e nós temos no máximo mais 9 minutinhos aqui para fazer o nosso encerramento. Então, eu já quero convidar, Marcos, antes que eu me esqueça, antes de sair, daqui a pouco eu vou sair, mas que às 8h30, que vocês participem de uma live que a gente vai estar fazendo pelo nosso mandato, mesmo pelo meu Facebook, pelo meu YouTube, que vai ser em relação à volta às aulas. A gente vai estar com pessoas especializadas, pesquisadores, que vão apresentar os fundamentos científicos para a não volta às aulas. Inclusive, uma professora que participa daquele Instituto de Londres. Ela estará, é uma brasileira, mas ela vai participar. E o Salomão Ximenes, que é da Universidade Federal do ABC, ele vai estar também. Eles têm estudos científicos mostrando a gravidade da situação. Então, vocês que estão acompanhando aqui, 8h30, vocês podem participar lá. É só pôr no Facebook Carlos Gianazzi Oficial, no YouTube, tá bom? Só antes que eu me esqueça. Ótimo. Eu vou passar a palavra para a Roberta, inclusive para ela também já fazer os seus comentários finais, fazer uso da palavra, o encaminhamento que ela quiser dar em relação a essas questões que foram discutidas aqui hoje de uma forma geral. Nossa, primeiro eu quero dizer que parece que eu acabei de entrar e estou saindo, que é uma pena, porque eu não consegui nem dar as boas-vindas ao Gianazzi, né, por conta do meu problema com a internet. Ai, que coisa, justo hoje, né? E dizer que é um prazer todas as vezes que a gente, né, eu vou todas as vezes às assembleias em São Paulo, já tivemos oportunidade de conversar lá, você certamente não vai lembrar de mim, mas eu lembro muito bem das vezes, né? Então, assim, agradecer a sua participação aqui com a gente, agradecer todas as suas participações em assembleias, as palavras, né, os apoios em todos os projetos, reivindicações na Câmara. Você realmente nos representa, né? E minhas considerações finais, poxa vida, né? Pedir consciência, pedir empatia, pedir solidariedade das pessoas, compreensão umas às outras, a nós que estamos aqui na realidade do dia a dia, né, a classe trabalhadora, quem realmente sente na pele a situação, né, quem tem que realmente olhar um pelo outro, porque somos nós uns pelos outros, pedir para que as nossas autoridades, os nossos representantes também pratiquem esses valores, né, para que a gente possa evoluir, porque está difícil, na minha opinião, por conta do egoísmo e vaidade exacerbados na nossa sociedade, né? Falar da importância do funcionário público, que tanto a gente tem assistido à desvalorização, né? Tentando convencer a sociedade, as pessoas a desacreditarem esses funcionários que realmente fazem a roda girar. Somos nós que estamos ali na linha de frente, seja na educação, na saúde, na segurança, somos nós que estamos ali para a população e pela população. Então, que a população esteja com a gente também e faça com que todos, né, todos se unam em prol de um único objetivo. Nesse momento, falando especificamente da Covid-19, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se blindar. Não é momento de voltar às aulas agora, não é preguiça de professor, não é má vontade na educação, é porque a educação, a escola é um ambiente coletivo, e a gente estando lá, a gente sabe que o perigo está ali à nossa frente, e lidando com crianças e adolescentes, só quem trabalha com esse pessoal, né, com essa leva, é que sabe o que é. Então, não é momento da gente pensar e prezar a vida, né?
aqui em Ourinhos. Aqui em Ourinhos eu tenho visto também, como já foi dito, né, tanto desmazelo, né, com relação a isso, pessoas andando sem máscara, se aglomerando, né, e descuidando de si e dos outros. Quero pedir também para que o governo, né, o executivo aqui também, os nossos representantes da cidade, prezem por isso, olhem por isso e cuidem da nossa população, que é tão importante. Sou eu. Olha, Com você, Gelane. tá, eu quero, então, primeiro agradecer Marcos, o Luiz Bosco, a Eduarda, o Luiz Galeta, pelo convite, pela conversa, agradecer e parabenizar a Roberta pelo trabalho em defesa da educação pública, em defesa dos profissionais da educação que ela tem feito na POSP, sobretudo aí na cidade, e torcendo por você, viu, Roberta, para que você seja eleita vereadora em Ourinhos, para que você ocupe um espaço na Câmara Municipal e você potencialize ainda mais a sua luta em defesa da educação pública e das áreas sociais aí de Ourinhos, que nós estamos precisando de pessoas combativas como você. Tá? E dizer o seguinte, pessoal, nós temos que organizar a sociedade, é um momento difícil. Roberta, você falou um negócio muito importante, você falou, os professores não estão com preguiça, os professores querem trabalhar, aliás, estão trabalhando mais do que trabalhavam presencialmente, porque Sim. Hoje você sabe, você que é professora, você não tem horário para trabalhar, o seu WhatsApp não para, a sua internet, o seu Facebook, você está atendendo o aluno o dia todo, atendendo a direção da escola, atendendo a coordenação pedagógica, os pais de alunos, você trabalha Exatamente. 25 horas por dia. A situação da Roberta é a de todos os professores e profissionais da educação. Os professores estão estressados, cansados, mas os professores querem voltar, logicamente. Eu tenho certeza que a Roberta gostaria de estar na escola, abraçando os alunos, voltando, mas como isso não é possível, então não é o momento. Os estudos, e por isso que a nossa live da noite vai ser importante. A gente tem a prova científica que isso não é possível, que haverá um grande genocídio da educação. Nós não podemos ceder aos interesses econômicos das escolas particulares, dos grupos econômicos. E o Rocieli Ventralbe, ele foi, na penúltima entrevista que ele deu, ele disse, olha, nós conversamos para elaborar esse plano de volta com a associação dos donos das escolas particulares. Ele não conversou, Roberta, com a POSP, não conversou com a PASE, com o DEM, com o CPP, não conversou com a CNTE, não conversou com nem com o Simpro, que é o sindicato das escolas, dos professores das escolas particulares. Ele conversou com os donos das escolas particulares. O que é de praxe desse governo, né, desse partido. Isso, ele conversou com o Conselho Estadual de Educação, que é altamente tucano e privatista também, defende os interesses privatistas, e conversou com a Undime, que é a União dos Dirigentes, que são secretários de educação, mas ele não conversou com a gente, com nós, profissionais da educação, nós não fomos consultados. Então, eu disse, olha, não haverá volta às aulas em São Paulo, porque haverá resistência dos profissionais da educação, haverá greve geral da educação, caso eles insistam, haverá também resistência das famílias, que sabem do perigo que haverá genocídio da educação, e nós já estamos judicializando, eu já acionei o Ministério Público contra esse decreto, e se for necessário, nós vamos às cortes internacionais denunciar. Se ele insistir mesmo, no dia 7 de outubro, que haverá volta às aulas, nós vamos às cortes internacionais. Então, há muita resistência contra a volta às aulas. E nós estamos, só para terminar, eu não posso deixar aqui de registrar também, que nós estamos numa luta imensa na Assembleia Legislativa, pressionando o governo para que haja ajuda, o pagamento dos professores eventuais, temporários, e os professores categoria O. São 35 mil professores sem salários no estado de São Paulo. Imaginem vocês, eles não conseguiram nem acessar a renda básica emergencial, porque são servidores públicos, e nem a estadual. Estão totalmente abandonados, dependendo de favor, de cesta básica, passando por um processo de humilhação sem precedentes. Eu, logo que começou a pandemia, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando, que garante renda básica para os professores temporários. Nós acionamos o governo, estamos tomando várias providências, mas mesmo assim o governo não
até agora não apresentou nenhuma proposta, mas nós continuamos lutando para que os professores recebam um salário emergencial, para que eles atravessem a pandemia com dignidade. Muito obrigado e estamos juntos, pessoal. Um abraço para vocês, um abraço especial para o Horta, para a Roseli, nossos colegas da rede estadual de ensino. Um abraço para vocês. Eu que agradeço, Gianazzi, agradeço muito a Roberta pela disponibilidade de vocês. E o Jornal Contratempo está aqui aberto para mais participações suas, Gianazzi, da Roberta, para que possa estar dialogando diretamente com a população aqui de Ourinhos e região. Obrigado a Eduarda, ao Luiz Bosco, o Galeta, que estão aqui presentes também, e eu acredito que todos eles estão aí sentindo-se nesse momento bastante agradecidos pela participação de vocês dois. E que a Roberta tenha sucesso, né? Caso seja mantida a pré-candidatura dela, nós podemos no momento apenas dizer que é pré-candidata. E o Carlos Gianazzi, parabéns pela sua atuação no parlamento, sempre em defesa dos trabalhadores, dos direitos de todos nós, da sociedade como um todo. Os nossos agradecimentos bastante sinceros, e o Contratempo está aí para fazer com que a cidadania chegue para todo mundo. Eu quero agradecer também aos colegas que participaram, né, que deram um oi, comentaram, tanto que a gente pediu e promoveu a live. Eu fiquei um pouquinho triste porque eu tive esse problema de início, mas agradecer de coração, Eduarda, o Luiz Bosco, que é amigão, recorde. O Galeta, o Marcos, colega de trabalho. Gente, um beijão no coração, muito obrigada pela atenção. E com certeza terá uma próxima, faço questão. Já temos recorde de audiência aqui, viu? Foi muito bom. Quanto foi, Marcão? Voltaremos, viu? Nós chegamos a ter 70 pessoas aqui online assistindo. Muito bom. Olha só, que gostoso. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau para vocês. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau. Opa.